E, de repente, foi só votar com o Bolsonaro, foi só votar para absolver o núcleo 4 da farsa da trama golpista, que o Fux virou inimigo da corte e passou a ser atacado até por Gilmar Mendes, que se posiciona como o dono da corte. Gilmar Mendes vai para cima de Fux por causa de Moro. Terapia para se livrar da Lava Jato. O que está acontecendo? Tem um bastidor que o Gilmar Mendes teria dito para o Fux que o Fux precisa de terapia para se livrar da Lava Jato. Por que isso? Segundo esses bastidores, o Fux teria sido um defensor da Lava Jato. E agora o STF está julgando o caso do Sérgio Moro, que é um caso absurdo, que lá no clube, aqui em Curitiba, o Moro teria, em uma festa junina, falado HC pro Gilmar Mendes, algo assim, virou um processo criminal. Não é sobre esse processo que eu quero falar, não é sobre Sérgio Moro que eu quero falar. Fato é que é um caso que o Gilmar Mendes, em tese, supostamente, aparece como vítima de uma fala do Sérgio Moro. Fux, por sua vez, dentro do seu direito de juiz, pede vista do caso. Isso é natural. Lembre, inclusive, que ele pediu vista lá no processo da Débora do Batom. Isso é natural. O ministro pedir vista, ele não está jogando para o lado da acusação ou para o lado da defesa, contra a corte, nada disso. O ministro pedir vista significa que ele quer melhor compreender o caso. É até uma postura cautelosa do julgador. E o Gilmar levou para o coração uma atitude natural dessa. E olha só, decano da corte, Gilmar Mendes, decano é o mais antigo, teria repreendido Luiz Fux após o colega pedir vista e interromper julgamento em que Sérgio Moro é acusado de calúnia. Repreendido Fux como se Fux tivesse feito algo errado. E ainda que tivesse feito, como assim vai repreender um ministro por algo que é comum nos órgãos colegiados? Segundo informações de Mônica Bergamo, e olha só, se as informações vieram de Mônica Bergamo, são verdadeiros, porque ela tem como fonte Gilmar Mendes. Ela tem contato real com o Gilmar Mendes, tá? Da Folha de São Paulo. O decano da corte teria ficado irritado com o pedido de vista de Fux no processo em que Moro responde por calúnia por afirmar em vídeo nas redes sociais comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. Mas espera, aonde vem toda essa raiva de Gilmar Mendes? Será que Gilmar Mendes está com raiva do Fux porque o Fux está colocando água na cerveja da farsa da trama golpista? Ou é realmente um para trás com relação à Lava Jato, porque o nome do Fux apareceu lá nas mensagens vazadas com elogios pelos procuradores? Fato é que quando fala de Gilmar Mendes, de Lava Jato, eu lembro disso daqui. Olha só, relembrar é viver. Estou lendo e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. Livro escrito por Odebrecht. Odebrecht envergonha a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, um juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Qual vexame, Gilmar? Qual vexame? Quem tinha foro privilegiado respondia no foro. Quem não tinha, respondia em primeiro grau e tinha o direito de recorrer. E recorria, e recorria, e recorria, e recorria, até chegar nas suas mãos. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito. Igual esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos.
Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma crítica às delações premiadas da Lava Jato. Mais de 180 delações premiadas. Empresários poderosos confessaram seus crimes, devolveram dinheiro, entregaram provas. Mais de 180 delações. Aí ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas só eram soltas após as delações premiadas. Lembrando que na era Lava Jato, que apesar dos apesares, não é disso que eu quero falar, todo mundo tinha direito a recurso. Eu mesmo, diversas vezes, recorri de decisões do Sérgio Moro. Eu ia para o TRF4, eu ia para o STJ, eu ia para o STF, advoguei na operação em 7 processos. Né? Os acusados tinham direito de recurso. Agora me fez lembrar de uma coisa. Em nenhuma prisão da Lava Jato, em nenhuma prisão da Lava Jato, tá? Alguém ficou mais de 30 dias preso sem denúncia. Ninguém. Aí eu olho para isso daqui que o Gilmar tá falando e eu lembro do meu cliente agora 2025, tá? Da farsa da trama golpista, Felipe G. Martins. Ficou preso 6 meses. 6 meses por uma viagem que não fez. Depois que provamos que ele não viajou, é colocado em liberdade, mas uma liberdade condicionada. Tornozeleira, tem que ficar em casa, todas aquelas restrições que todo mundo sabe, né? Depois de solto, a denúncia demorou mais de ano para sair. E nesse período que ficou preso por 6 meses, recebeu várias restrições a seus direitos, inclusive a forçá-lo a delator. Nós não vimos o Gilmar sair em defesa, a corte sair em defesa. Não vimos uma investigação séria sobre isso. Felipe Martins teve restrições a visitas. Por que será? Está preso injustamente por uma viagem que não fez e, de repente, restrições a visitas. Não pode mais receber a esposa, receber familiares. De repente é jogado numa solitária por 10 dias sem luz. Por que será? Será que estavam querendo forçá-lo a delatar? E eu pergunto para o Felipe, por que você passou por tudo isso, Felipe, e não delatou? Ele diz, porque não tinha o que delatar. Felipe foi claramente torturado, coisa de pervertido, né, Gilmar? Mauro Cid, por sua vez, é chamado de delator sem ser um delator. É preso, no caso das joias, né, depois esse caso é arquivado, ou seja, criaram um caso para prender Mauro Cid, e ele também começa a sofrer restrições a direitos. Restringem visitas de familiares. Mauro Cid faz o quê? Espana e faz uma delação premiada. Só que diferente daquela 180, que Gilmar está chamando de perversão, de tortura da Lava Jato, Mauro Cid sequer confessou um crime, Mauro Cid sequer entregou prova, sequer devolve qualquer dinheiro. Né? Mauro Cid não contribui com nada. Então vejam a discrepância. Nós estamos em um caso infinitamente mais grave que o que quer que tenha acontecido na Lava Jato. E nós não temos uma fala dessa. Olha só. Fux, de repente, vira inimigo porque está sendo o juiz. O único juiz de carreira da corte que está sendo extremamente sensato, cirúrgico, um ministro que nunca deu entrevista sobre o caso, o único ministro imparcial da corte, de repente precisa de terapia porque está sendo prudente, cauteloso e está comprometido com as causas que atua. Isso é inacreditável. Vejam só como nós precisamos com urgência de uma reforma no nosso sistema de justiça. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, precisava compartilhar isso daqui que é realmente indignante. Um grande e forte abraço a todos.